Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Segundo anúncio da paixão. Tendo partido dali, caminhava através da Galiléia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. E morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essas palavras, e tinham medo de interrogá-lo. Quem é o maior? E chegaram a Cafarnaum. Em casa, ele lhes perguntou: Sobre que discutis no caminho? Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Então ele sentou, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: Aquele que receber uma destas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Depois dos milagres, o Senhor interpôs um discurso sobre a paixão, para que não se pensasse que sofreu de modo involuntário. Por isso se diz: Tendo partido dali, caminhava através da Galiléia, mas não queria que ninguém soubesse, isto é, que ele estava lá, pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens e eles o matarão. São Beda. Ele sempre mescla coisas propícias com coisas tristes, para que, quando estas vierem, não aterrorizem os apóstolos, mas que estes as suportem com as almas preparadas. Teofilacto Diócrida. Mas depois de dizer o que era triste, acrescentou aquilo que deveria alegrar. E morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará, para que com isto aprendamos que depois das angústias seguem-se as alegrias. Segue-se. Eles, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de interrogá-lo. São Beda. Esta ignorância dos discípulos não brotava tanto de inteligências lentas, quanto do amor que tinham pelo Salvador, pois eles, sendo ainda carnais e desconhecedores do mistério da cruz, não podiam crer que morreria aquele que haviam reconhecido ser o Filho de Deus. E uma vez que se haviam habituado a ouvi-lo falar muitas vezes de modo figurado, e apavorando-se com a chegada de sua morte, queriam que, mesmo naquilo que ele falava de modo claro sobre sua entrega e morte, se desse a entender algo em sentido figurado. Segue-se. E chegaram a Cafarnaum. Pseudo-Jerônimo. Cafarnaum se traduz como a aldeia da consolação, e a tradução é conveniente à frase anterior, na qual disse que o morto ressuscitará ao 3º dia. Segue-se. Em casa, ele lhes perguntou: Sobre que discutiram no caminho? Ficaram em silêncio. Pseudo-Crisóstomo. Mateus, no entanto, diz que os discípulos se aproximaram de Jesus dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? Com efeito, ele não começou a narração do início,
mas omitiu o trecho referente à compreensão do Salvador sobre os pensamentos e falas dos discípulos, mesmo que se possa compreender que diziam-lhe também aquilo que, separadamente, pensavam o diziam, pois todas as coisas lhe eram de tal modo conhecidas como se lhe fossem ditas. Segue-se, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Lucas, por seu turno, diz que Jesus viu os pensamentos do coração dos discípulos que começaram a discutir entre si sobre qual deles era o maior. Com efeito, de acordo com a narração do Evangelho, o Senhor manifestou o pensamento e a intenção deles a partir das palavras que diziam. Pseudo-Jerônimo. Convenientemente, falavam no caminho sobre o primeiro lugar. Com efeito, esta discussão é semelhante ao lugar, pois o poder supremo se abandona do mesmo modo como começa, e ele escapa-se das mãos durante o tempo em que é agarrado, sendo incerto em qual habitação, isto é, em qual dia terminará. São Beda. Parece, no entanto, que se levantou entre os discípulos uma discussão sobre a primazia porque tinham visto Pedro, Tiago e João sendo conduzidos em separado ao monte, e que algo secreto lhes havia sido confiado. Mas, segundo Mateus, também foram prometidas a Pedro as chaves do reino dos céus. Vendo, contudo, os pensamentos dos discípulos, o Senhor cuida de sanar o desejo de glória pela humildade e adverte-os, com uma simples ordem de humildade, de que não se deve buscar a primazia, razão pela qual se segue. Então ele sentou, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. São Jerônimo. Onde se deve notar que eles, enquanto andavam, discutiam sobre a primazia, ao passo que ele, sentado, ensina a humildade. Com efeito, os príncipes trabalham, os humildes repousam. Pseudo-Crisóstomo. Os discípulos desejavam receber do Senhor a honra. Tinham também eles o desejo de serem exaltados por Cristo. Com efeito, quanto maior é um homem, tanto é digno das maiores honras. Por isso, o Senhor não se opôs ao desejo deles, mas introduziu a humildade. Teofilacto Diócrida. Pois ele não quer que usurpemos a primazia, mas que alcancemos a altura pela humildade. Logo, os adverte com o exemplo da inocência pueril, por isso se segue. Depois, tomou uma criança, colocou-a no meio deles. São João Crisóstomo. Persuadindo-os pela própria visão a serem humildes e simples, pois o pequenino era puro da inveja, da vanglória e do desejo de primazia. Mas não disse apenas: se vos fizerdes como este, recebereis uma grande recompensa. Mas também: se honrardes outros assim por minha causa, razão pela qual se segue. E pegando-a nos braços, disse-lhes: aquele que recebe uma destas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. São Beda. Nisto, ele mostra ou simplesmente que os pobres de Cristo devem, em sua honra, ser recebidos por aqueles que querem ser maiores, ou os persuade a serem pequenos na malícia, de modo a conservar a simplicidade sem a arrogância, a caridade sem a inveja e a devoção sem a cólera. Ao abraçar o menino, deu a entender que os humildes são dignos de seu abraço e de seu amor. Acrescentou, no entanto, em meu nome, para que eles persigam em nome de Cristo, pela diligência da razão, a forma da virtude que o menino observa, tendo a natureza como guia. Mas uma vez que ensinava que ele mesmo era recebido nos pequenos, para que não se pensasse que era apenas o que parecia ser, acrescentou: e aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou, ensinando-nos com isto que, quer creiamos ser ele tão grande quanto o Pai e de sua mesma natureza. Teofilacto Diócrida. Vê quão forte é a humildade, pois ela merece a habitação do Pai, do Filho e também do Espírito Santo.
Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.